Olá, estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo e nesse mês, Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, eu estou trazendo uma série de especialistas aqui que eu tenho certeza que vai gerar valor para você que também é paciente oncológica. Me dando um olá, eu já vi que tem aluna minha aí, coloca para mim de qual turma você é, do programa Câncer com Leveza. E hoje eu tenho uma convidada muito especial e ela é uma fisioterapeuta especialista em oncologia e ela vai falar com a gente sobre linfedema. Que diacho que é isso? O que é linfedema? O que a gente pode fazer para prevenir? Como é o tratamento? Enfim, ela vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Eu vou chamar Carmen, tá aí. Maravilha, Carmen. Muito bom ter você com a gente. Estamos aguardando aqui. Oi, Olá, eu ainda não estou te vendo. Vocês estão vendo? Ah, entrou. Tudo bom, querida? tudo bom? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Muito bom ter você aqui com a gente. Olha, uma série de dúvidas, perguntas que me fizeram. E antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para a minha audiência. Então, vamos lá. Eu sou Jaqueline Munareto Timbaioca, eu sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta especializada no atendimento de pacientes oncológicos e principalmente num subtipo de atendimento que é o atendimento do linfedema. O linfedema é uma sequela que pode acontecer de vários tipos de tratamento oncológico, de vários tipos de tumores. Então, eu faço toda essa parte. É, tenho doutorado, inclusive o meu doutorado a minha linha de pesquisa é em linfedema pós-câncer, então é a minha área de grande atuação. Atualmente eu também sou coordenadora do Departamento de Doenças Vasculares e Linfáticas da Universidade Federal de São Paulo, então lá a gente tem um serviço que só trata pacientes que tenham o tal do linfedema. E também sou Maravilha. professora de algumas instituições aqui em São Paulo. Maravilha. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai gerar bastante valor para todos nós que estamos aqui assistindo. Eu que agradeço o convite. Inclusive, gente, olha, compartilha aí, convida mais pessoas para participar da nossa live. E eu quero começar te perguntando o que é linfedema. Então vamos lá. Bom, linfedema, ao pé da letra, é um inchaço crônico. Só que o inchaço crônico ele pode acontecer por vários motivos. Então a gente tem o nosso sistema circulatório e no sistema circulatório a gente tem a parte arterial, a parte venosa e a parte linfática. Quando a gente tem um problema em qualquer uma dessas partes, eu posso ter um inchaço. Só que quando esse inchaço é decorrente de um problema do sistema linfático, ele é chamado de linfedema. Então, ele é um inchaço crônico decorrente de um mau funcionamento do sistema linfático. Tá, maravilha. E você falou que ele pode ocorrer com diversos tipos de câncer. A gente tem a ideia de que é o câncer de mama, quem fez esvaziamento axilar. Explica melhor isso pra gente. Que Mas outros é, tipos não que... necessariamente. É importante dizer também que o linfedema, ele pode não só surgir em decorrência do tratamento oncológico. Por exemplo, se você nascer com uma má formação do sistema linfático, ou se você nascer com menos vasos linfáticos, menos gânglios, você pode ter um inchaço crônico. A gente chama isso de linfedema primário. E Uhum, existe o que a gente chama de linfedema secundário. O que é o secundário? É aquele que apareceu secundário a alguma coisa. Então, ele pode uhum. ser por decorrência do tratamento oncológico, por decorrência, por exemplo, de uma cirurgia, de um trauma, uma queimadura, infecções. O linfedema secundário oncológico, ele acontece porque durante o tratamento oncológico pode ocorrer danos no sistema linfático. E como que isso pode acontecer?
de duas maneiras. Ou faço uma cirurgia, e o cirurgião ele vai tirar o órgão que tem o tumor e vai tirar a sua cadeia linfática correspondente, ou quando eu faço a radioterapia. A radioterapia ela pode queimar o sistema linfático. Então, são Hum, as duas principais causas que eu posso ter esse inchaço crônico. E aí uhum. a gente fala, bom, eu só ouço falar linfedema de mama, né? Pós-câncer de mama. Na verdade, todo o nosso corpo ele é permeado por sistema linfático. Todos os nossos órgãos têm sistema linfático. Então, quando eu tenho um órgão que tenha tumor, por exemplo, o cirurgião ele pode fazer a retirada da cadeia linfática. Então, se eu tiver um tumor de próstata, eu posso tirar a cadeia linfática da próstata, que é a mesma que drena as pernas. Se eu tiver um câncer ginecológico, eu posso tirar o órgão ginecológico mais os gânglios da região pélvica, que também é a mesma que drena as pernas. Se eu tiver um câncer de cabeça e pescoço, eu posso tirar o tumor da língua, do lábio, da laringe, da faringe, mais a cadeia linfática cervical. Então, eu posso ter inchaço na face. E o mais comum que as pessoas conhecem, que é o de mama, né? Eu tenho um câncer de mama, o cirurgião tira os linfonodos, né? Os gânglios da axila, e isso pode gerar um dano linfático aí secundário. Maravilha. Nossa, que aula! Espetáculo. Tá entendido, né, meninas? Então agora a gente já sabe o que é linfedema e que pode ser, né, no corpo inteiro, na verdade é mais a parte pélvica, né, que aí Na são as pernas verdade, ou os braços. honestamente, quando a gente fala em oncologia, geralmente os mais comuns são os tumores ginecológicos e os urológicos, o de Uhum, mama, os uhum. melanomas, porque quando a gente tem câncer de músculo e de pele, a gente também tira o sistema linfático, e os tumores de Ah, cabeça e pescoço. verdade. Os tumores dos órgãos mais profundos, tipo estômago, fígado, rim, é uma Intestino. cadeia muito profunda. E aí, Uhum, mesmo que eu tire esses linfonodos, ele não dá inchaço superficial, não incha o trajeto mais superficial. Então, esses não têm linfedema. uhum. Tá. E uma vez que a gente, por conta do tratamento, precisa, né, fazer essa retirada dos linfonodos. Aliás, já que você está explicando tão direitinho, assim, tão mastigadinho para a gente, explica um pouquinho o que são os linfonodos, porque isso é algo que elas me perguntam, Paty, mas o que é fazer esvaziamento axilar que se Então, fala? vamos. O que é linfonodos? Então, linfonodo ou gânglio é a mesma coisa. Gânglio linfonodal ou linfonodo são estruturas que têm duas funções no nosso corpo. A primeira é fazer drenagem linfática. Então, onde tem esses gânglios, eles vão fazer drenagem linfática daquela região onde eles estão. Só que a segunda função do sistema linfático é uma função imunológica, porque dentro do sistema linfático, lá nos gânglios, é que a gente tem a formação de uma célula de defesa que chama-se linfócito. Então, a gente tem duas funções. Então, quando eu tenho a retirada do sistema linfático, por exemplo, na cirurgia oncológica, eu posso desenvolver uma queda da imunidade naquele trajeto onde estava o sistema linfático e eu posso desenvolver um inchaço. Então, ele é um órgão pequenininho, né? Se a gente pensar, os linfonodos, eles têm desde tamanhos de arroz até no máximo tamanho de bolinha de gude, tá? Então, desde 2 milímetros até uns 1,5 cm mais ou menos. E a função dele é essa: ele filtra essa linfa, ele filtra esse líquido que a gente produz e ele produz células imunológicas. E os linfonodos, eles nunca estão sozinhos, nunca é um sozinho só, eles são sempre em grupos. Então, eles são A vários cadeia mesmo, linfonodos, é né? uma cadeia e eles ficam protegidos dentro da gordura. Então, fica dentro da gordura da axila, dentro da gordura do pescoço, eles ficam lá no meio. Então, Uhum. quando a gente olha no livro de anatomia, ele sempre vem pintadinho de verdinho, uma bolinha verdinha, parece um feijãozinho. Mas ao vivo, quando a gente vai ver, a gente não enxerga eles, porque a linfa é transparente. Então, os linfonodos, eles quase não são visíveis, são bem transparentes. Então, eles estão bem ali no meio da gordura, a gente não consegue ver eles bonitinho. Mas eles são bem pequenininhos. Maravilha. E por que algumas pessoas precisam fazer a retirada, esse esvaziamento axilar, e outras não? Porque, assim, todo órgão ele tem a sua drenagem linfática. Então,
Antes, né, se esse órgão, por acaso, soltar uma célula tumoral, antes dessa célula tumoral cair na corrente sanguínea e parar, talvez, um órgão à distância, primeiro ele cai na corrente linfática. Por quê? Toda estrutura que solte, pode ser um patógeno, por exemplo, um vírus, uma bactéria, uma célula tumoral, sempre vai passar primeiro pela corrente linfática. Por quê? Porque o sistema imunológico está ali. Então, a tendência é que o sistema imunológico vai lá e mate. Se o sistema linfático não der conta de matar, e por exemplo, essa célula, ela pular da corrente linfática, ela pode ir para a corrente sanguínea, porque todo o volume linfático, toda a linfa, ela desemboca dentro das veias. Então, a linfa, ela volta para o sistema circulatório profundo. E aí, essa célula ela pode parar na corrente sanguínea. E a hora que ela para na corrente sanguínea, ela vai circulando o corpo inteiro. E ela pode parar em algum outro órgão. Então, quando o cirurgião vai fazer uma cirurgia, primeiro, ele vai tirar o tumor. E segundo, ele vai investigar se alguma célula caiu no sistema linfático. Se ela caiu no sistema linfático... Que aí é o sentinela, né? O teste para ver o linfonodo sentinela. Isso, porque se tá assim... comprometido. Nem todos os tumores soltam metástases, né? Também depende da evolução da doença. Então, antigamente, o que acontecia? A gente não tinha esse exame que chama linfonodo sentinela. Então, o que é o linfonodo sentinela? É um nome, ó, sentido. É aquele primeiro linfonodo que tá lá junto com toda o soldadinho. É o soldadinho, ele é o primeiro. Se ele não, a função dele é tentar não deixar nada passar. Se por acaso passou por ele, existe uma grande chance que já esteja em todos os outros também, mas ele é o primeiro. Então, por isso que a gente investiga ele. E a gente tem como saber quem é o primeiro, porque a gente injeta, né, um radiofármaco, injeta um corante, e ele vai ser o primeiro que fica colorido. Então, quer dizer que ele é o primeiro que recebe toda a drenagem daquele órgão. Então, atualmente, isso é uma evolução muito grande. Eu posso dizer que é uma das grandes evoluções da cirurgia oncológica, a gente conseguir fazer o sentinela. Porque há uns 10 anos atrás, inclusive até alguns serviços hoje, que não são serviços de grandes capitais, não são grandes serviços, não conseguem fazer esse exame. Então, se eu não sei se teve célula espalhada ou não, o cirurgião tira tudo para prevenir que não passe nada. Mas em muitos dos casos, tirava-se tudo, mas não tinha nada comprometido. Então, não teria tido a necessidade de tirar, porque não tinha nenhuma célula lá. Então, hoje a gente faz o sentinela. Se o sentinela, quando o cirurgião tira, né? Ele tira o sentinela, aí vai para o patologista, lá no centro cirúrgico mesmo. Ele põe numa lâmina, corta em vários pedacinhos e começa a olhar no microscópio. Se não tiver célula tumoral nenhuma, provavelmente nenhum linfonodo que vem depois dele vai ter. Então, não teve célula, não espalhou. Então, não tem por que tirar o sistema linfático. E o grande ganho são a diminuição dessas sequelas, né? Porque quando a gente tira o sistema linfático, a gente pode ter várias sequelas. E a principal delas é o linfedema. E a mais temida é o linfedema. Quais as sequelas que nós que fizemos esvaziamento axilar podemos ter? Por exemplo, como os linfonodos estão sempre no meio da gordura, eles estão sempre em cima de blocos de raízes nervosas. Então, quando eu tenho que fazer a retirada dos gânglios, por exemplo, eu posso ter uma lesão do nervo, então eu posso ter alteração da sensibilidade, às vezes eu posso ter uma perda motor, um músculo que para de funcionar. Aqui, por exemplo, mama é mais fácil, mas mesmo assim o cirurgião, às vezes, pode acabar lesionando ou machucando algum nervo quando ele vai tirar os linfonodos. Na região de cabeça e pescoço, a gente tem muito nervo e muito vaso importante. Tem várias artérias que passam aqui. Então, a chance da gente ter uma complicação pela retirada, não porque está tirando os linfonodos, é porque vai cortar e é tudo muito junto. Então, às vezes, pode machucar outras estruturas. Então, o dano linfático causa linfedema e a diminuição da imunidade naquele local. Mas a gente pode ter outros danos porque é tudo muito adjacente. Então, às vezes, corta um nervo, machuca um nervo, corta uma artéria. Então, a gente pode ter outros danos envolvidos. Por isso, então, que quem faz esvaziamento, né, axilar, que retira os linfonodos, é recomendável não tirar cutícula,
cuidado para não machucar o braço. Isso, até na verdade acho que é bem bacana a gente falar, porque ainda tem muito mito em cima disso, do que eu Por favor, posso e o que eu não posso desmistifique tudo. fazer. É, Mas o que uma das podemos coisas, fazer? isso, mas uma das coisas é essa. Porque assim, o sistema linfático que ele é retirado, ele só drena um território, né? Então, por exemplo, da axila. Os linfonodos da axila, o que que eles drenam? Eles drenam a mama, o tórax anterior, o tórax posterior e o braço. Então, todo esse trajeto, a drenagem linfática dele e a proteção dele acontece por essa via. Se eu tirei, o que que pode acontecer? Qualquer machucadura que eu faça na pele é uma porta de entrada. Nós somos colonizados por vários bichos. A gente tem bactéria, fungo que moram na nossa pele. E eles são uns bichos muito oportunistas. Por quê? Porque quando tem um machucadinho, eles entram. Mas isso é em todo mundo, inclusive no outro braço da gente. Só que se o sistema linfático está lá funcionando alerta, ele entra, o linfócito vem, que a célula aí, nhec, mata ele. Então não acontece nada. A gente está o tempo todo sendo infectado, né? Infectado, mas o sistema linfático vai lá e mata. Só que, se eu tirei os linfonodos, esse alerta está diminuído. As células não estão assim tão alertas para conseguir matar qualquer bichinho que entra. Então, a menor machucadura é uma porta de entrada. Não significa que toda vez que você se machucar vai infectar. Não. Mas existe uma chance maior. Então, a gente pede para que a gente tenha alguns cuidados em relação a isso. Só que antigamente, né, eu faço isso há 17 anos. Há 15 anos atrás, as nossas orientações elas eram totalmente diferentes do que era hoje, porque a gente sabia muito menos do que hoje. Então, 15 anos atrás, a gente proibia o paciente de fazer tudo. Você não pode carregar peso, você não pode se machucar, você não pode fazer serviço doméstico, você não pode fazer unha, você não pode, não Esforço, pode, não pode, não pode, não pode. Você só recebia uma lista do que não pode. Hoje a infelizmente, gente, ainda tem médico que faz isso. infelizmente, tem, e às vezes muitos colegas da área da oncologia que não atuam diretamente com isso ainda não sabem dessas novas atualizações. Então, ainda tem muita gente que fala que não pode fazer muita coisa. Então, assim, não é que não pode, por exemplo, eu não posso tirar a cutícula. Não, não é que você não pode. É que quando a gente tira a cutícula, quando a gente corta, a gente está criando uma portinha de entrada, né? Jaque, mas então eu não posso nunca mais fazer? Não, eu falo assim, se você tem uma manicure que você vai há muito tempo, ela é cuidadosa, ela não te tira bife, você leva o seu instrumento, é o seu alicate, não tem problema tirar cutícula. Você tirar cutícula não vai fazer você ter linfedema, ou se você já tem linfedema, não faz ele piorar. O que faz são as machucaduras. Então, assim, não é que não posso tirar a cutícula. Eu tiro, mas eu não deixo afundar tanto, peço para não machucar. Então, é essas coisas que a gente tem cuidado. Jaque, então quer dizer que eu não posso mais brincar com os meus animais, porque se eles me arranharem, eu vou ter linfedema. Eu não posso mexer no jardim, porque se o galho me machucar, eu vou ter? Não. Você pode. Só que se você se machucar, o que você faz? Vai lá, lava. Hoje álcool tá na moda, né? Todo mundo tira um álcool, sai álcool de trás do cabelo, só tá passando um álcool, né? Antigamente eu falava, machucou, passa um álcoolzinho. Hoje a gente tem álcool o tempo todo. Então, machucou, lava e passa um álcool. Então, é esse cuidado que a gente tem. E uma outra coisa que muita E gente com fala, relação à atividade física, porque quando eu isso, posto, eu faço pilates. Fazia, né? Agora com a pandemia, o negócio tá meio. Mas, enfim, quando eu posto pendurada, fazendo algum tipo de atividade com os braços, o que eu recebo de mensagem no privado, mas pode, seu médico liberou, pode pegar esse peso, pode fazer esforço. Então, desmitifica isso pra gente, fala o que pode, o que não pode. isso. Porque assim, antigamente a gente achava que se eu fizesse muito esforço, eu ia fazer com que eu inchasse mais. Só que a gente achava, né? A gente não tinha nenhum estudo, a gente nunca tinha parado para pensar nisso. Então era muito mais fácil proibir todo mundo de fazer tudo porque a gente achava que era melhor. Só que com os anos, foram surgindo vários novos estudos. E a gente sabe hoje que é o contrário.
quando eu faço exercício físico, quando eu faço musculação, quando eu carrego peso, né, que eu tô fazendo uma força muscular, isso é benéfico. Por quê? Porque aqui, ó, aqui tá meu sistema linfático, mas embaixo tá o músculo. E toda vez que eu tenho contração muscular, o músculo ele ajuda o sistema linfático a trabalhar melhor e o sistema venoso também. Então, eu melhoro o retorno venoso, eu melhoro o retorno linfático. E toda vez que eu tiver um músculo mais forte, ele sempre vai massagear mais o sistema linfático. Então, aquilo de que musculação é proibido caiu por terra. Hoje, musculação é indicado para prevenir o linfedema e para tratar quem tem um linfedema também. Então, eu posso fazer, já que exercícios? Pode. Eu posso fazer pilates? Deve. Pilates é um dos melhores, porque a gente tem bastante contração muscular de forma lenta, bem organizada, é um exercício ótimo. O que a gente só tem que tomar cuidado é o seguinte: se eu fizer um exercício muito aeróbico, onde eu aumente muito o meu metabolismo, onde os vasos dilatem muito, existe a chance de eu inchar um pouquinho. Então, se eu já tenho linfedema, os exercícios devem ser feitos sempre usando a manga elástica ou a meia elástica. Mas se eu não tenho linfedema, não preciso, eu devo fazer exercício. O fato de eu fazer exercício vai me proteger, vai me diminuir a chance de ter linfedema e não aumentar, como a gente achava antigamente. E olha, eu como paciente oncológica, eu posso falar, eu fiz a minha cirurgia em 2014, já tem 6 anos, mas eu sinto uma diferença enorme agora com a pandemia. Eu não estou mais fazendo atividade, eu faço, mas não com a mesma frequência. Eu sinto, parece que está tudo meio grudado. Eu fazia natação que, nossa, eu senti o braço tudo mais solto. Eu super A gente tem recomendo. outros benefícios do exercício físico, né? Porque exercício físico a gente tem que ter contração muscular e alongamento muscular. Então a gente ganha Isso. amplitude, a gente está mais alongado. Então, fora o benefício da drenagem linfática pelo músculo, a gente tem esses benefícios. E se nós estamos falando hoje de oncologia, a gente tem que frisar que hoje fazer exercício físico após o diagnóstico do câncer aumenta a sobrevida. Aumenta a sobrevida em até 30%. Hoje existem quimioterápicos que a gente toma que não conseguem sobrevida. Para você ver como é importante o exercício físico. O exercício físico ele aumenta a sobrevida, ele diminui a chance de ter uma recidiva. Hoje não tem nenhum remédio, nenhum quimioterápico que eu tome que me proteja de ter uma recidiva ou ter um novo câncer. O exercício faz isso. Hoje o exercício ele é prescrição médica, é remédio. O exercício ele tem que ser feito. A gente sabe que as diretrizes apontam que eu preciso fazer 150 minutos de exercício por semana. Isso vai me proteger de ter um câncer, de ter um novo câncer ou de ter uma recidiva do câncer. Ai, como é E se eu bom tenho ouvir isso. linfedema, ele já me ajuda a fazer uma drenagem linfática também. Uhum. Eu fui diagnosticada em 2014 na Alemanha e quando eu decidi fazer a cirurgia lá. Quando eu saí do consultório médico, ele já havia prescrito qual seria o meu protocolo de tratamento, né? Qual tipo de quimioterapia, quantos seria, quantas rádios, e ele prescreveu junto com o tratamento exercício aeróbico 30 minutos todos os dias. Por dia, isso, que é os E ele 150 minutos prescreveu semanais. mesmo como remédio. Eu fiquei impressionada, porque em 2000, hoje a gente já ouve falar isso, né? Ouve médicos falando sobre isso. Mas isso em 2014 não existia. Os, A- os, os, Né? No Brasil os, não existia. os estudos mais poupudos, eles saíram desses últimos 2, 3 anos. Porque até então a gente sabia que fazer exercício melhora condicionamento cardiovascular, libera serotonina, endorfina. Mas a gente não sabia que ele protegia a gente de ter câncer. A gente não sabia que se eu já tivesse um câncer, ele me protegeria mais do que se eu tomasse uma quimioterapia, algum tipo de remédio. E hoje a Uhum. gente já sabe.
Uhum. principalmente para alguns tipos de tumores. A gente sabe que vão melhores, tumores de mama, de pulmão, tem alguns tumores que são melhores ainda, que são, assim, a chance de eu ter uma recidiva cai muito se eu fizer exercício físico. Maravilha. E no caso de uma pessoa que tem o linfedema, o que que é, qual a aparência? Ou como é que eu sei que eu tenho só um inchaço temporário ou se aquilo é um linfedema e eu tenho que procurar ajuda? Como é que eu vou conseguir identificar isso? Perfeito. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que as pessoas têm que saber, não é todo mundo que tirou o sistema linfático que vai ter linfedema, tá? E eu acho que a maioria das pessoas, né, que tem linfedema pode ver, ai, mas eu conheço uma pessoa que fez exatamente o que eu fiz e ela não inchou o braço e eu inchei. Ou se não, pessoas que falam, nossa, mas eu só tirei 3 linfonodos, ela tirou 30 e meu braço inchou. Então, primeiro, antes de eu entrar para falar como que a gente vê o linfedema, é importante isso. Todo mundo que tirou o sistema linfático vai ter linfedema? Não. Quem é que vai ter linfedema? A gente sabe que hoje 25% das pacientes que tiram os linfonodos da axila vão ter linfedema, ou seja, a cada 4 mulheres que vão fazer o esvaziamento axilar, uma vai desenvolver linfedema. Quais Uhum. são os fatores de risco? Primeiro, quanto maior o número de linfonodos retirados, maior a chance. Então, a gente sabe que a gente tem uma média de uns 40 linfonodos na axila, né? Quanto mais eu tiro, maior é a chance. Só que isso não significa que se eu tiver tirado só 1, 2 ou 3, que eu não vou inchar. Se eu tirar até 3 linfonodos, eu tenho 5% de chance de inchar. Se eu tirar muitos linfonodos, uns 30 linfonodos, essa chance vai de 25% a 40%. Mas não significa que todo mundo que tira vai ter. Segundo Perfeito. fator de risco. Primeiro é tirar o linfonodo. Segundo é fazer radioterapia. Se eu fizer radioterapia em cima da cadeia linfática, isso aumenta a minha chance de ter linfedema. E o terceiro, infecção. Se eu tiver infecções, por exemplo, erisipela, cada vez que eu tenho infecções que pegam o sistema linfático, isso machuca o sistema linfático um pouquinho. Então, isso pode ser um fator de risco. E o último fator de risco é a obesidade. Quanto mais obeso eu for, maior a chance. Então, olha só. O que eu sei hoje é que são só 4 que são os riscos principais. Então, carregar peso não é fator de risco, andar de avião não é fator de risco, tirar cutícula não é fator de risco. Quais são os fatores de risco? Número de linfonodos, radioterapia, infecção e obesidade. É isso que a gente tem que cuidar. Mas, Jaque, como é que eu vou cuidar se eu tenho que fazer radioterapia? Eu tenho, né? Perfeito. Se você tem que esvaziar, eu tenho. Então, nesse a gente não consegue modificar. Qual que a gente consegue modificar? Peso e cuidados. Então, por que eu tenho que ter os meus cuidados com a pele para eu não ter infecção? E por que eu tenho que me manter ativa, dieta, exercícios, para eu manter o peso? Então, nesses dois eu consigo intervir. Então, eu também posso me ajudar a me proteger para não ter linfedema. Uhum. E como é que eu sei se é um inchaço temporário? Isso, vamos lá. Evento? Como é que eu sei? Então, geralmente, depois que eu tirei os linfonodos, a gente diz que até uns 6 a 8 meses da cirurgia, o sistema linfático, ele meio que está descobrindo se vai fazer falta ou não aquela quantidade de linfonodos que você retirou. Então, a gente chama essa fase de compensação linfática. Então, às vezes, quando a gente tem alguns inchaços, eles são transitórios, parece que um dia incha, outro dia não incha, às vezes está mais pesado, às vezes não está. Até uns 6 a 8 meses depois da cirurgia, a gente não bate o martelo, fala já é linfedema. Pode ser um edema transitório ali, o sistema linfático está tentando ver como é que ele vai aguentar a demanda. Se depois dos 8 meses da cirurgia começou a aparecer um inchaço, aí pode ser um primeiro sinal de linfedema. Mas nem sempre o primeiro sinal de linfedema é um aumento visível, de você olhar para o braço e falar, aumentou. O primeiro sinal de que pode estar aparecendo linfedema é uma sensação de peso que não melhora com o repouso, tá? Uhum. Como que é isso? Ah, então não é aquele dia que você limpou a casa o dia inteiro, que teu braço está pesado e está cansado. Não, é aquele assim,
você tá 1, 2 semanas já, você tá descansada, você dorme à noite e parece que todo dia o braço tá pesado, parece que você tá cansado. Então o braço tá sempre cansado, mesmo você, o corpo não estando cansado. Esse é o primeiro sinal, a gente chama isso de linfedema subclínico, ou seja, já tá começando um linfedema, mas a hora que eu olho, os braços estão iguais. Se você já está sentindo isso, esse é o melhor momento para você ir para fisioterapia. Por quê? Porque a hora que a gente vai tentar intervir, não vai deixar isso aí instalar de um jeito que piore, né? Já Uhum. que não estou nesse momento, eu já estou percebendo que meu braço já, eu olho para ele e já vejo que ele inchou um pouquinho mais do que o outro. Então a gente tem a classificação. Então a gente chama de grau zero quando eu tenho esse linfedema subclínico, ou seja, o braço não inchou, mas eu tenho uma sensação de peso. O grau 1 é aquele inchaço que ele aumenta durante o dia, mas é um inchaço pequeno. À noite, quando eu durmo, de manhã, quando eu acordo, o braço está fininho de novo. Isso é importante porque às vezes muita gente acha que, como eu durmo e de manhã o braço está fino de novo, então não é linfedema, mas isso já é um grau inicial de linfedema. Ele incha durante o dia e de manhã, quando você acorda, ele enxugou. Isso é o grau 1. Já tem linfedema, já tem que ser tratado. Qual é o grau 2? O grau 2 é aquele linfedema que já instalou e ele já não diminui mais. E não necessariamente ele precisa ser grande, né? No linfedema, a importância do linfedema não se dá pelo tamanho dele, sim pela característica da pele, a característica do tecido. Tá? Então, assim, o que é o grau 2? O grau 2 é aquele linfedema que já se instalou, você vê que o braço é maior do que o outro, ele já não diminui sozinho, e a hora que você mexe, o braço parece que não é mais tão molinho como ele era antes. Parece que ele já às vezes tem uns pedaços mais endurecidos. E o grau 3 é a progressão mais tardia disso. Então, são aqueles linfedemas bem mais endurecidos, que vulgarmente, eu não gosto dessa palavra, mas a população chama de elefantíase. Por quê? Porque a pele engrossa, a pele fica dura, então eles falam que parece uma pele de elefante, tá? Então, a gente consegue tratar todas as fases. Isso é importante dizer, porque muita gente fala, linfedema não tem cura. Infelizmente, muitos médicos falam, linfedema não tem cura, é assim mesmo, vou te prescrever uma meia e você usa, mas não tem o que fazer. Mentira, tem o que fazer. Tem muito o que fazer. Né? Eu sempre falo assim, linfedema pode não ter cura. Por que que não tem cura, Jaque? Porque, infelizmente, não nascem novos linfonodos, né? Eles não se regeneram. É uma parte do corpo que a hora que você tirou, não cria nova. Então, a gente diz que ele é crônico, né? Que ele não tem cura por conta disso, mas ele tem controle, né? E eu faço sempre uma analogia. O linfedema é uma doença crônica, né? A hora que ele se instalou, como eu não vou conseguir curar ele, porque não vai nascer novo sistema linfático, eu vou ter que aprender a controlá-lo. E isso é uma característica das doenças crônicas. Então, vamos lá. Se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão alta, elas não curam. Eu aprendo a controlá-las. Como que eu controlo? Com remédio, com exercício físico, né? Com várias coisas. O linfedema é igual. Então, o linfedema, ele consegue ser controlado. E aí, quem é o profissional que geralmente trabalha mais com isso é o fisioterapeuta, porque eu dependo de uma terapia física para ser feito, porque eu não tenho remédio para tomar para o sistema linfático. Só o uso da meia elástica ou da braçadeira às vezes não é suficiente. Então, geralmente, quem trata mais linfedema mesmo é o fisioterapeuta. E é ele que vai ajudar você a controlar essa patologia que ela passa a ser crônica, né? Não cura, mas a gente controla. Maravilha. Quando eu fiz a minha cirurgia, meu braço inchou muito, muito. Um braço ficou. Eu tenho um braço fininho, mas um braço ficou o dobro do tamanho do outro. E eu ficava apavorada. E eu perguntava para os enfermeiros: vai diminuir? Vai diminuir? Porque a gente, né, é o fantasma de quem faz o Eu acho que esvaziamento axilar e o edema. é uma das coisas mais temidas, né? Às vezes o Isso. paciente, ele fala assim, meu Deus, será que vai ter... É a primeira coisa, será que eu vou ter linfedema? Porque realmente, eu acho que de todas essas sequelas que podem acontecer,
o fardo mais pesado é o linfedema, porque é uma patologia que é crônica, né? Toda patologia crônica, ela exige muito do seu portador, né? E aí, só que eu tive a sorte, lá no próprio hospital, eu fiz a cirurgia num dia, no dia seguinte vinha um enfermeiro para fazer drenagem no meu braço. Então, Uhum. até eu receber a alta, eu tive drenagem. Depois eu fiquei um tempo sem. Quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com síndrome do Do ombro ombro congelado. congelado. O Uhum. meu braço só vinha até aqui. Então eu Isso. precisei fazer fisioterapia para recuperar meus movimentos. Hoje em dia está tudo ok. Então a minha pergunta para você é: qual é o tempo ideal? Lógico que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Mas assim, não pode generalizar e eu estou te pedindo para colocar para a gente. Isso é algo que as meninas me perguntam muito. Paty, eu fiz minha cirurgia, quando eu devo começar a fisioterapia? Ou quando eu devo fazer uma drenagem? O que é melhor nesse caso? Para quem fez mastectomia ou quadranctomia, seja lá o que for, com esvaziamento axilar, qual é o melhor momento para ela buscar essa ajuda profissional? E qual Tá. seria o melhor protocolo, drenagem, fisioterapia, enfim? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que é interessante a gente explicar, você falou, nossa, já que no meu pós-operatório inchou muito, eu já achei que era linfedema. Então lembra, geralmente os inchaços que aparecem logo no pós-operatório não é linfedema, é o inchaço da cirurgia mesmo, é o inchaço pós-operatório, tá? Tanto que a grande maioria dos pacientes, depois 15 dias, um mês, esse inchaço ele vai, às vezes mesmo sem fazer fisioterapia, esse inchaço ele vai reduzindo. Então a gente não diz que ele é linfedema. Lembra que eu falei que a gente só diz se ele se permanecer Dor até crônico, né? isso, depois de uns 6, 8 meses. Mas, Jaque, se eu tivesse inchaço no pós-operatório, eu acabei de operar, no dia seguinte, eu já poderia fazer alguma coisa para melhorar, para me dar conforto? Sim, eu poderia. Então, eu poderia já fazer drenagem linfática? Pode. A drenagem linfática vai te ajudar a tirar todo esse excesso de líquido do pós-operatório, vai te ajudar a se sentir melhor. Só que é importante a gente saber que o fato da gente fazer drenagem linfática continuamente depois do pós-operatório não previne você de ter linfedema. Só que se você já está com um profissional que te acompanha, ao menor sinal que ele vê, ele já vai tratar. Então, assim, é interessante fazer as drenagens no pós-operatório, com certeza, porque se um profissional está te acompanhando, ele vai te conhecendo, se ele notar alguma diferença, ele já vai intervir. Mas a gente tem que deixar bem frisado que fazer drenagem linfática continuamente no pós-operatório não previne, porque às vezes eu recebo pacientes que falam, poxa, eu não tinha condições de pagar, eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse feito a drenagem, eu não teria isso hoje. Isso não é uma verdade, tá? Eu não quero que as pessoas se culpem, porque, olha, se eu tivesse pago a drenagem lá atrás, hoje eu não teria o linfedema. Se o linfedema for aparecer, ele vai aparecer. Lembra que os fatores de risco são aqueles que eu comentei, tá? Então, Uhum. fazer drenagem linfática não vai prevenir. Só que traz uma série de benefícios. Traz conforto? Traz. Quando é que eu posso fazer? Eu já posso fazer no dia seguinte que eu operei. Então, alguns serviços contam com fisioterapeutas que já atendem no pós-operatório dentro do hospital, outros serviços não têm. Alguns médicos são muito cautelosos, porque eles têm medo de qual profissional que vai vir também atender essas pacientes, Uhum. né? Porque Uhum. hoje, drenagem linfática é algo que permeia várias profissões. Então, eu tenho esteticista, massagista, enfermeiro, às vezes até dentista, nutricionista, fisioterapeuta fazendo. E a drenagem linfática que a gente faz no paciente que tirou os gânglios, ela é diferente, ela é modificada, ela não é igual àquela da estética. Por quê? Porque eu vou ter que usar o que a gente chama de vias colaterais, vias acessórias. Eu vou ter que usar um caminho diferente para fazer a drenagem linfática. E que geralmente quem trabalha só com drenagem ou estética, às vezes não sabe isso, né? Então, esse é um diferencial, porque aí o que, que eu faço? Se É eu sei bem que o específico, né? isso. Se eu sei que o Eu linfedema. confesso
você que a drenagem que fizeram comigo no hospital, e era assim, era uma coisa tão relaxante que eu sempre dormia. Era o meu momento de lazer, porque o braço sensível, dolorido, não conseguia levantar. Mas quando eu fui para o Brasil, eu nenhum profissional, é muito difícil a gente encontrar um profissional especializado em pacientes oncológicos. Eu não tive nenhum profissional que Isso. me atendesse da mesma forma. Então, ó, e você lembra, o sistema, lembra que eu falei, os gânglios, eles são bem pequenininhos, eles são frágeis, se eu aperto, eles estouram, os vasos linfáticos são muito frágeis, as pressões são muito baixas. Então, quando a gente faz um tratamento para o sistema linfático, ele tem que respeitar isso. As manobras são lentas, são suaves, são fracas. Quem não conhece vai falar, ixi, mas o que ela está fazendo? Isso aí não vai funcionar em nada. A gente tem uma cultura brasileira que quanto mais forte, melhor, quanto mais, melhor. E não é Tem assim que que doer para dar funciona. resultado. Tem que doer. E assim, aqui a gente sabe que se eu fizer essas manobras mais vigorosas, que às vezes as pessoas usam na estética, eu posso machucar o meu sistema linfático que sobrou. Então, assim, eu já tirei um pedaço. O pedaço que sobrou, se eu fizer com alguém que às vezes não entende, ele pode machucar esse pedaço que sobrou. Então, é bem importante, né? Se você que está escutando a gente está fazendo um tratamento, a pessoa aperta você, fala, não, tem que apertar para o líquido. Não tá certo. Porque você pode acabar trazendo mais dano nos vasos que ficaram. O sistema linfático ele é frágil, o tratamento ele tem que respeitar isso. Tá? Então não é aquilo de massagem modeladora, não é aquele apertar, esfregar. Pelo contrário, se a gente faz isso, a gente machuca o sistema linfático. E uma coisa que é importante, a gente fala muito de drenagem, né? Mas a drenagem, ela é um pedacinho do tratamento, né? A drenagem, ela funciona melhor para os linfedemas mais iniciais. Se eu tenho um linfedema mais instalado, que pode ser que alguma que está participando aqui que a gente percebeu, ela falou, nossa, mas eu tenho, faço drenagem e não melhora nada. Isso é uma verdade, porque quanto mais linfedema eu tenho, só a drenagem não funciona. Eu preciso de outras coisas. Aí é o que a gente chama de terapia física complexa ou fisioterapia complexa descongestiva. Por que é complexo? Porque não é só uma coisa, são várias coisas que têm que ser feitas de modo correto para eu conseguir enxugar o braço. Então, isso é importante. Só a drenagem linfática não trata o linfedema, a não ser que ele seja muito inicial. Aí a drenagem linfática e uma manguinha elástica, uma abraçadeira, funciona. Mas se já for aquele linfedema que eu comentei, que você já vê que ele já não diminui sozinho, você pode fazer drenagem linfática todos os dias, que o braço não vai diminuir, porque não é suficiente, eu preciso de mais. Uhum. E aí, nesse caso, lógico, tem que ter um acompanhamento, procurar uma ajuda profissional de um fisioterapeuta capacitado, mas quais seriam, além da drenagem, além da abraçadeira, qual seria o Isso. tratamento para o linfedema? Então, vamos lá. O tratamento, ele engloba, primeiro, cuidados com a pele. Eu tenho que cuidar dessa Uhum. pele para ela não infectar, tem que estar com o peso adequado para o linfedema não piorar. Drenagem linfática pode ser manual ou pode ser mecânica. Eu posso usar aquelas mangas pneumáticas, eu posso usar aquelas botas pneumáticas. Eu preciso fazer um enfaixamento compressivo específico. Por quê? Porque quando o líquido ele começa a se acumular, o líquido ele vai acumulando aqui no tecido. E essa pressão desse tecido ela vai aumentando. Quando a pressão aqui aumenta, você, mesmo usando às vezes a braçadeira elástica, fala assim, mas eu tô usando a braçadeira elástica, eu tô fazendo a drenagem e não tá melhorando. Aí eu sempre brinco com os pacientes, aí é questão de física, é física pura. Quando o líquido acumula no braço, a pressão aqui, ela chega até mais ou menos 50, 60 milímetros de mercúrio. E as braçadeiras que a gente compra, que a gente tem mais forte no mercado hoje, é de 30, 40 milímetros de mercúrio. Pergunta, uma pressão de 40 consegue vencer uma pressão de 60? Não. Aí a paciente usa a manga, e a manga geralmente já está garroteando, quando tira está marcando. Por quê?
a pressão tá tão alta que a pressão da manga não é suficiente. Eu preciso vir com uma pressão pelo lado de fora maior do que a pressão do lado de dentro. Só que o que acontece? Mas, Jaque, então eu não poderia comprar uma manga bem forte, assim, com uma pressão bem alta? Não, porque se eu colocasse essa manga, uma pressão única, de uma única camada, ela garroteia. E aí o garrote machuca. Então, como que eu consigo gerar pressão maior do que a pressão que está aqui sem machucar o paciente? Com camadas. Então, eu faço uma camada com uma faixa, uma outra camada. Eu vou fazendo camadas, 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 sem garrotear, mas que exerça uma pressão. Aí, quando eu ponho essas camadas, a pressão do tecido aqui fora fica maior, e empurra o líquido que está aqui e ele começa a ser absorvido. E é assim que funciona. Então, a base do tratamento é a gente adequar esse enfaixamento, essas camadas. Hoje a gente evoluiu muito. Antigamente eu só podia enfaixar. Hoje eu tenho várias vestimentas. Eu tenho vestimenta de velcro, eu tenho vestimenta de cadarço, que gera uma pressão maior do que a meia elástica. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente fala, olha, talvez essa é melhor para você, vamos usar essa, ou vamos enfaixar. E depois que eu faço, então, drenagem, cuidados com a pele, enfaixamento, eu vou fazer o quê? O exercício. Por quê? Porque o músculo tá lá dentro. E se eu tô enfaixada, quando o músculo se contrair contra o meu enfaixamento, ele vai enxugar mais esse líquido. Então, por isso que a gente fala que é complexo, porque eu tenho que fazer essas 4 coisas juntas. Se eu fizer elas isoladamente, vai falhar. Por isso que se eu fizer só drenagem, não funciona. Se eu usar só manga elástica, não funciona. Só exercício, não funciona. Quando eu junto tudo, funciona. Maravilha. Já que a Rita perguntou uma coisa que a gente esqueceu, na verdade, você falou e a gente esqueceu de responder. Depois, Diga. então, porque a gente falou da drenagem pós-cirúrgica, né? Que já pode fazer se tiver condições no dia seguinte. Mas e a fisioterapia? Especialmente para quem fez o esvaziamento axilar. Quanto tempo, mais ou menos, o paciente deve procurar um fisioterapeuta? Perfeito. É assim. A gente tem vários estudos já que mostram que fazer fisioterapia logo na primeira semana não vai fazer com que, por exemplo, abra pontos, não vai fazer que, se você tiver feito a reconstrução e tiver colocado a prótese junto, por exemplo, não faz a prótese migrar, não faz com que você tenha aquele seroma, não traz complicação. Alguns médicos são muito cautelosos, tem alguns que são muito, muito conservadores, geralmente os mais antigos, que eles preferem assim, ó, eles falam para o paciente, não mexe o seu braço nos primeiros 15 dias. Tem alguns que são mais ainda, falando, não mexe o seu braço nos primeiros 30. Só que a gente já sabe. Eu comecei a dirigir com 30 dias, porque foi a recomendação. Mas, assim, eu digo no sentido de você levantar o braço, pentear o cabelo. Sim, Tem de médico pentear que o fala, não cabelo, levanta. fazer alguma coisa. Não levanta os braços antes de 15 dias. A gente sabe que hoje, quais são as normativas? Você pode levantar o seu braço no limite da sua dor desde o dia seguinte da cirurgia. Então, vamos lá. Se o limite da sua dor é aqui, ó, é até aqui que você vai levantar. Se o limite da sua dor é aqui, meu Deus, passou de 90 graus. Não tem problema, isso não vai fazer com que os pontos abram, isso não vai rasgar tecido, isso não acontece nada. O teu limite é aqui, aqui você não tem dor, já pode. Então, a fisioterapia, ela já pode começar a ser feita na primeira semana. Só que a grande maioria dos serviços, o que eles fazem? Eles esperam o paciente tirar o dreno e os pontos. E geralmente isso acontece entre o 7º e 15º dia. Então, a grande maioria, para homogeneizar, a maioria dos serviços fazem o primeiro retorno da fisioterapia, orientam com 15 dias de pós-operatório. Mas, se você tiver condições ou se for orientado para você, não tem problema. Você pode começar a fazer fisioterapia no dia seguinte, tá? O que você não pode é forçar contra o seu limite. Não, eu vou levantar bastante o braço para já ganhar. Não. Se o limite é aqui, é daqui que a gente começa a trabalhar para ir ganhando. E aí a gente pode, a gente vai fazendo isso e a gente vai ganhando mobilidade, os tecidos vão se mexendo. E você falou o que aconteceu com você. Geralmente,
quando a gente não se mexe até os 30 dias da cirurgia, essas estruturas elas endurecem, porque elas ficam em desuso e a gente evolui com o que a gente chama de ombro congelado. E tratar o ombro congelado é mais Como dói! difícil. Sim, por quê? O que aconteceu? E você estava falando, eu estava aqui pensando, poxa, se eu soubesse disso, eu E não não teria dói pouco, dói visto pra esse negócio. caramba. De tudo que a gente faz na fisioterapia, o que mais dói é soltar o ombro congelado ou aquela axila que endureceu. E por que ela endurece? Porque é normal de toda cicatriz formar um tecido mais duro, né? Toda cicatriz de qualquer coisa, se eu tenho um corte, um trauma, uma fratura óssea, sempre a cicatriz ela vai ser mais forte. E se a gente não trabalha esses tecidos para eles irem se organizando, quando chega 30 dias, que é a hora que está terminando essa cicatrização, ele fica duro. E aí, como é que eu vou melhorar isso? Eu vou ter que fazer, machucar de novo para amolecer esse tecido para eu conseguir ir ganhando isso. Então, fisioterapia, ela tem indicação de ser feita, tem que começar antes de 30 dias a cirurgia, não deixa para começar depois, porque geralmente em 30 dias já perdeu força muscular, já perdeu movimento, já tá meio endurecido, tá? Não, foi assim, o médico, ele me falou, olha, evita mexer, porque eu fiz mastectomia radical, o câncer estava localmente avançado. Então, precisei fazer uma mastectomia radical com a reconstrução imediata. Então, eu já coloquei a prótese. E aí ele falou, olha, não mexe, evita, porque pode sair do lugar. Pronto, eu já me imaginei se eu me Com mexesse que eu ia ficar certeza. com cachumba. Isso, Então a sabe, gente fica, com né, medo. sem saber, sem informação. O médico falou um negócio desse pra gente, eu dormia dura. E olha que hoje sempre eu dormi de bruço, mas eu dormia de barriga para cima dura, quase não mexia o braço. E aí, com 30 dias, o Isso. meu braço não chegava aqui mais. Então, mas olha, isso é uma coisa legal. Olha só, quando a gente faz reconstrução, os médicos têm mais medo ainda. Por quê? Porque quando eu tenho reconstrução, seja o expansor que está embaixo ou a prótese, a pele por cima ela já está mais esticadinha, ela fica um pouco mais esticada. Então eles têm medo que se você mexa, o ponto abra. Se a gente faz uma manipulação muito vigorosa, a prótese ela pode sair do lugar, mas não é tão fácil assim. Todo mundo acha que só o fato de você mexer um pouquinho a prótese sai do lugar. Não. Quando o cirurgião vai colocar a prótese ou expansor, ele faz um espaço, a gente chama isso de loja. Ele faz um espaço para aquela prótese ficar lá dentro e depois vem um músculo peitoral por cima para segurar essa prótese. Então não é tão fácil assim deslocar uma prótese. Mas na reconstrução mamária, os médicos são mais ainda. Eles falam, não mexe, senão eu tenho medo que aconteça isso. Só que saiu mês passado 2 novas publicações super impactantes, saíram em revistas boas, mostrando que fazer fisioterapia na reconstrução mamária desde o primeiro dia não aumenta as complicações que as pessoas têm Olha medo. que interessante, Isso. meu Deus. Só que aí a Olha, sugestão, né? O médico tem medo porque ele não sabe quem é o profissional que vai te atender, ele não sabe se o fisioterapeuta uhum, entende o que uhum. aconteceu. Muitas Sim, claro. vezes tem pacientes que moram em lugares que não tem fisioterapeuta que trabalha com isso, acaba indo para o fisioterapeuta que trabalha com ortopedia, com neuro, e às vezes eles fazem umas manipulações mais vigorosas, então eles têm muito receio. O que você vai perceber é que se você tá com um cirurgião que né, conheça fisioterapeutas que atuam na oncologia, eles entregam, eles falam, pode ir, eu confio. Quem trabalha com isso sabe como fazer. Mas tem muitos que morrem de medo, porque não sabe aonde que você vai parar. E infelizmente também, como tem muito esse negócio de vender drenagem, às vezes tem profissionais que não são fisioterapeutas que vão atender esses pós-operatórios. E as pessoas às vezes acabam fazendo algumas manipulações que podem ser danosas. Então, eu entendo o lado do médico em ser cauteloso demais, Uhum. porque pode cair na mão de alguém que realmente pode trazer algum malefício. É. Mas, se você tiver a oportunidade de procurar um local especializado, procure antes dos 30 dias, que vai ser Uhum. muito melhor para Maravilha. você. Maravilha. Já que eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna minha e que ela também fez esvaziamento axilar, retirou 21 linfonodos e ela falou que
ela sente dor constante, inchaço, sensibilidade no braço. E se existe, se é válido a autodrenagem e se tem algo que ela possa fazer, além do que a gente já conversou, né, mas que ela possa fazer em casa, para ter mais qualidade de vida. Então, ó, lembra que a gente falou que quando a gente faz o esvaziamento, a gente pode ter outras coisas que além do inchaço, né? Então, essa dor, ela pode ser por uma coisa que a gente chama de disestesia, o quê? A gente faz uma machucadura no nervo, às vezes o nervo ele fica exacerbado. Ou, às vezes a pessoa tem um amortecimento geral, anestesia, e às vezes ele exacerba a dor. Então, mesmo depois de um tempo, a paciente fala, mas eu não aguento de dor, é um trajeto que vem aqui, ó, e aqui. O nome desse nervo chama intercosto braquial. E às vezes ele é manipulado durante o esvaziamento, tá? Então você pode ficar com essa dor crônica. O que a gente pode fazer? Fisioterapia tem técnicas específicas para tratar isso. Já que eu quero saber o que é que eu posso fazer em casa para melhorar isso. Então você pode fazer técnicas de massagem nessa região. Você pode fazer técnicas que a gente chama de dessensibilização. Pega texturas diferentes. Pega uma buchinha de banho, uma escova, um paninho de seda e um algodão. E você fica passando nesse trajeto, porque a gente tem que reeducar os nervos dessa região para falar, olha, você não tem que ficar soltando estímulo doloroso, você tem que controlar essa função nervosa de forma adequada. Então, um jeito de fazer em casa são massagens e texturas. E alternando texturas mais grossas, mais finas. E a autodrenagem pode ser feita assim. A autodrenagem é uma drenagem linfática que ela é feita respeitando, né? Se eu não tenho os linfonodos aqui, a gente ensina a puxar para cá, ensina a levar para o outro lado, ensina a levar para a virilha. Ela pode ser feita também. Maravilha. E aí, com relação aos mitos, bucha vegetal faz bem. O que pode ser feito para... Porque aí, como eu tenho um programa de acompanhamento, eu coloquei lá para as meninas e aí elas, né, começam. Não, meninas, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então tem uma série de mitos. Bucha vegetal no banho é Pode. benéfico ou é mito? Não pode, porque a bucha vegetal é um estímulo sensitivo. Então, se você está na fase de pós-operatório, que teve uma manipulação nervosa, a bucha ajuda a fazer uma modulação desse nervo, dessa região. Não só a bucha, como qualquer outras texturas. É válido. É válido. Hidratação, cuidar bastante da hidratação do braço, faz diferença ou não? Faz muita diferença, porque a defesa desse braço vai estar sempre diminuída. Então, toda vez que eu tiver com a pele íntegra, que eu tiver com a barreira fechada, é melhor para mim. Como é que a barreira da pele fica fechada? Com uma pele hidratada, tanto por via oral, bastante água, quanto por via tópica, tá? Então, esse braço ele tem que estar sempre hidratado para não ter barreira. Se a gente tem um braço seco e eu faço assim, ó, vocês já viram que sai um pozinho? Essa pelinha que sai, a hora que eu faço isso aqui, já é uma porta de entrada. Então, minha pele não pode esfarelar, tem que estar sempre hidratada. Maravilha, perfeito. Bom, das perguntas aqui já foram todas. Você falou de mito, né? Vamos deixar os mitos. Quais são os mitos? Posso carregar peso? Mito ou verdade? Mito. Quer dizer, mito ou, né? É verdade, posso, é mito. Posso andar de avião depois que fiz? Pode. Posso tomar bastante água? Se eu tomar bastante água, meu braço vai inchar? Não tem nada a ver. Pode tomar pelo quanta contrário, água você quiser. Que mais que tem de mito? Pode fazer musculação, que elas perguntaram aí. Posso carregar peso, posso fazer musculação. Então, isso é mito de que eu não posso fazer esforço depois que eu tive um câncer de mama ou se eu tenho um linfedema. Mito, tá? Isso é mito. Não posso fazer exercício porque senão vai piorar. Mito. Você tem que fazer exercício porque vai melhorar, vai te prevenir de ter uma recidiva, vai te prevenir de ter Todo mundo tem chance de ter um outro câncer. Então, diminui a chance de todo mundo ter câncer fazer exercício físico. Outra pergunta interessante é por exemplo, eu fiz a cirurgia em 2014, eu ainda corro o risco de ter um linfedema ou eu daqui a 10 anos
corro o risco de ter um linfedema? Corre. Todo mundo acha que a maior chance de ter linfedema é mais perto da cirurgia. É o contrário. Quanto mais tempo passa da cirurgia, mais aumenta a sua chance de ter linfedema. Por quê? Porque quando a gente vai envelhecendo, assim como todos os nossos órgãos, o nosso sistema linfático também começa a trabalhar menos. Então, lembra que sobrou um sistema linfático lá que está compensadinho, ele está lá no limitinho dele, trabalhando, segurando o braço. Às vezes, quando eu vou envelhecendo, o sistema linfático trabalha um pouquinho menos. E aí essa descompensação pode acontecer. Sem falar que nos primeiros anos da cirurgia, a gente toma mais cuidado com os fatores de risco. Quando passa mais tempo, a gente esqueceu, ficou lá para trás. Aí eu engordo, aí eu cuido menos das machucaduras, e aí a chance de eu ter aumenta. Então a gente sabe que quanto mais tempo passa da cirurgia, maior é a chance de ter, mas não significa que você vai ter. Tem gente que passa 20 Daí a anos e não tem. importância de trabalhar o bracinho, tá fazendo É o atividade músculo, física. isso mesmo. Se o sistema linfático envelheceu, né? Nossa pele É a também lei do cai, o uso e sistema... desuso, né? Se não Isso. usar, O sistema linfático, ele vai envelhecendo, ele começa a trabalhar um pouquinho menos. Quem é que vai ter que ajudar ele a trabalhar melhor? O músculo. Por isso que o músculo forte é a chave para a gente prevenir esse linfedema lá na frente. ó, a Elisângela está perguntando: varrer casa pode? Pode varrer, pode lavar, pode fazer Quando os tudo maridos vêm bem. aqui, É que eu também, ó, falo que elas não podem fazer é esforço isso que eu físico. ia Vem falar. marido, vem. Eu falo, olha, ela não pode. Aí eu olho para ela, eu falei, você deve, tá? Então pode fazer, deve fazer. Claro que não é assim, né? Hoje resolvi que vou faxinar tudo, vou mudar todos os móveis de lugar e depois ainda vou fazer uma feira e correr uma maratona. Aí não é legal. Mas não tem problema de fazer musculação, pode fazer limpeza de casa, pode pegar a criança no colo, neto, posso fazer feira, carregar sacola, não tem problema. Isso não vai fazer você ter Eu acho que é linfedema. importante você também se conhecer, né? E quando a gente se conhece, a gente E sabe aí, quando foi um pouquinho isso. mais, né? Eu peguei mais pesado no pilates ou na musculação, aí o braço fica um pouquinho mais pesado, opa, então peraí, Isso é esse é o meu. importante. Mas lembra que assim, é isso aí mesmo. Quando você malha um pouco mais, você faz um esforço mais, esse cansaço que você sente, ele tem que sair até uns 3 dias, que é o tempo do repouso, é o tempo de que o músculo se recupera. Se passou esse tempo e você ainda sente cansaço e sente o peso, opa, passou do limite. Isso pode estar fazendo você inchar um pouquinho mais. E aí lembra que se passar semanas e meses e esse cansaço não melhorar, pode ser aquele sinal, o primeiro sinalzinho de que está inchando o seu braço. Então, é exatamente isso que você falou. É você perceber. Você malha na academia. A pessoa pergunta, mas quantos quilos é o ideal? Eu não posso dizer quilos, porque às vezes para você 1 quilo é muito e para outra 5 quilos é nada. Então, como que eu sei? Eu malho, eu faço o meu esforço. Até 2 dias depois, eu tenho que estar zerada. Não estou cansado, o braço não está pesado. Se passou desses 2 dias, o braço ainda está pesado, opa, malhou com força demais. Em vez de levantar 5 quilos, próxima vez vamos diminuir para 4. E aí vamos indo. Quando você vê que com 4 tá bom, aí você aumenta de novo. Até às vezes o professor de educação física ele fala, meu Deus, mas quanto eu dou de quilo para ela? 1 quilo. Depende, às vezes tem paciente que com 1 quilo faz com o dedinho assim, ó. Então é isso que tem E que sentir. depende do seu corpo, a altura, tem É gente que isso é aí. pequenininho, não dá pra gente, né? Isso é muito Por isso pessoal. que não tem Daí a quantos quilos. importância, Não é quantos quilos, daí a é importância da você. gente, quem tem condições, né, de buscar Isso. um acompanhamento, um profissional capacitado, que ele vai saber. Eu sempre pratiquei atividade física antes, então para mim não é pesado eu fazer pegar peso, fazer Isso. Por musculação, isso que a fazer gente não pilates, não fala, é porque eu não só sou uma 2 pessoa quilos. sedentária. Por isso que a gente não fala só 1 quilo. Tem gente que 1 quilo é difícil, tem gente que 1 quilo faz a 5 dedos. Então, é isso aí. É você terminar o seu treino ou terminar a sua atividade doméstica, tudo que você fez. E até 2 dias após, você tem que estar. Não pode estar sentindo o braço pesado. Se está sentindo o braço pesado, foi demais. Da próxima vez você vai fazer menos.
Para a gente finalizar, a Edjane está perguntando se a alimentação anti-inflamatória ajuda a desinchar os linfonodos após a cirurgia. Não. A gente hoje tem muitas coisas, né, sobre alguns tipos de detox, aquelas comidas que são menos inflamatórias, tipo eu tiro o glúten, eu tiro o leite, eu tiro. Para o linfedema, a gente não sabe que os estudos que tem não tem impacto nenhum. Por isso que a gente fala hoje, nada que você come ou que você bebe interfere se você já tem linfedema ou não é fator de risco para você desenvolver. Tá? Tem gente que acha que tem linfedema, que eu não posso comer comida condimentada e não posso tomar muita água, que senão vai piorar o inchaço. Não. Do mesmo jeito que não tem nenhuma comida que eu possa comer que vai melhorar o meu braço, tá? Para linfedema, não. Claro que certos tipos de alimentação e dieta melhoram muitas outras coisas, mas em relação ao linfedema, a gente não tem nada que tenha sido comprovado até agora. Para linfedema não, mas para a saúde. E outra Com coisa, para a certeza. questão da obesidade também, que é um fator Com de certeza. risco, faz toda a diferença. Faz mesmo. Alimentação regrada, saudável, sim. Isso, é que Então, tem gente que fala, se eu tomar menos leite, será que incha menos o braço? A gente não tem nada para comprovar isso, né? aham, Mas a dieta saudável é sempre bem-vinda para todos, não tenho o que dizer. claro. Maravilha. Jaque, querida, passou rápido demais. Muito, muito. Tô vendo o Instagram nem derrubou a gente. Geralmente, quando dá uma hora, ele derruba a gente. Estamos aqui Olha, ainda. já passamos quase 10 minutos. Quero te agradecer imensamente. Foi, assim, maravilhoso. Ah, quero que você deixe aí os seus contatos para as pessoas te seguirem, né? Eu sou sua seguidora, por isso que eu te convidei, né, da Oncofísio, porque eu amo os posts, eu aprendo bastante com vocês. E aí eu falei, não, tenho certeza que vai ser bacana. E assim, foi muito melhor do que eu esperava. Quero te agradecer demais e deixar aí o espaço para você se despedir das meninas e passar os seus contatos. A Perfeito. Oncofísio fica onde? É em São Isso, Paulo? deixa eu explicar o que que é. Na verdade, o Oncofísio, né, que você vai achar como @oncofísio, ele é um centro de formação para fisioterapeutas atuantes em oncologia e linfologia, mas ele também é um portal muito rico de informações para pacientes, acompanhantes, fisioterapeutas. Então, o @oncofísio ou o site www.oncofísio, tudo isso que eu falei para vocês hoje está lá em forma de texto. Então, vale a pena ler. Aí agora, quando a gente procurar atendimento, já que, olha, eu gostaria de procurar atendimento, aí muda, aí vai para Fisioonco. Aí Fisioonco, o site da clínica www.fisioonco ou @fisioonco é a estrutura de atendimento de pacientes. O Oncofísio é a estrutura de informação, informação, informação. Então a gente tem muito mais informação lá no Oncofísio. Também tem no Fisioonco, mas muito mais no Oncofísio. Tá? Uhum. Então, para seguir, segue o @oncofísio, porque a gente sempre está colocando material novo e material informativo de qualidade baseado em evidência. Tá? É Uhum. interessante. Maravilha. Então, meninas, para acompanhar o trabalho da Jaque mais pertinho, Oncofísio, tá na descrição dessa live. O pessoal tá falando, deixa, ficou gravada. Vai ficar gravada. Quem perdeu, quem chegou no meio, no final, ainda dá tempo para assistir. E E se mais uma vez, quiser, às vezes, obrigada. aprofundar um pouquinho mais no que a gente falou, entra nos textos. Tem bastante texto informativo lá no site. Maravilha, maravilha. Vou linkar o site aqui também, tá? Obrigada, querida. Tá? Um abraço, um beijo a todos. E precisando tirar dúvida, chama, entra no Insta, manda direct, eu respondo. Maravilha. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.